Desempenhos. E aí, tá mandando bem, tá mandando mal? Como é que as coisas estão? Você vai entender exatamente como é que você vai acompanhar esse monitoramento, que está sendo acompanhado lá do outro lado por toda a equipe. E aqui nós temos então na nossa tela a tela de desempenho. Aqui em desempenho você vai poder selecionar o seu planejamento atual, que vai ser o que vai estar como padrão sendo carregado. Você pode selecionar outros e também selecionar um determinado intervalo de meta. Então, sem mistério aqui. Aqui você vai ter um resumo então do seu desempenho atingido, desempenho percentual, incluindo todas as disciplinas, quantidade de horas estudadas, quantidade de questões resolvidas e média de horas diárias. Aqui, claro, como é meu aluno teste, essa média aqui é bem baixinha. Bem ao lado aqui nós temos então as disciplinas listadas por ordem alfabética agora, por quantidade de acertos, quantidade de questões resolvidas e percentual de acertos, né? Que é justamente assim que geralmente todo mundo faz, né? Para ver qual é a com melhor desempenho e a com pior desempenho. Mas nem sempre é também a que você resolveu mais questões, então você pode fazer aqui uma ordenação aqui simples, beleza? Nada de misterioso aqui. Vai ter o seu total, uma totalização bem simples aqui nessa primeira tela, para quem não gosta de se comparar. Nós logo vamos lá para comparativo, beleza? Mas então a gente tem aqui seu desempenho por meta, a sua linha que vai flutuando ao longo do tempo, ao longo das metas. Aqui, quando você seleciona o intervalo, vai refletir aqui embaixo. E aqui a média de horas de estudo por meta. Vejam que eu vim aqui com este aluno na faixa das 5, 4 e por aí vai, até cair para praticamente nada aqui na meta 16 e meta 17, né? Mas percebam então que eu vim acompanhando aqui a minha média de horas diárias por meta. E aqui você pode selecionar uma disciplina específica, né? Vamos ver como é que foi meu desempenho em direito civil ao longo desse tempo. Pô, e talvez aqui, média de horas, né? Isso aqui são horas, então o desempenho estaria aqui para direito civil. Ou direito constitucional, né? Será que eu fui bem aqui em legislação tributária? Provavelmente foi a minha melhor lá, né? Opa! Será que foi a outra? Ah, provavelmente essa. Então, nós temos aqui os desempenhos ao longo dessas metas. Ah, mas estava da meta 1 até a meta 17. Mas essa disciplina apareceu só lá na meta 12 e por isso aqui só vão aparecer as metas em que essa disciplina esteve presente. Certo. Quiser limpar aqui, voltam todas, né, considerando todas as disciplinas. Dei um salto aqui na última meta. Vamos lá. Aqui ao lado a gente tem então o desempenho por disciplina, relacionado ao tempo gasto e a quantidade de questões resolvidas. Geralmente uma coisa parece bastante com a outra. Se você tem um tempo gasto muito alto em alguma disciplina, provavelmente nela também você resolve muitas questões. Não bate certinho, veja só que aqui nós temos LTM e aqui contabilidade, então você tem uma noção assim de quais são as disciplinas que estão dominando o seu planejamento em tempo, né, naquele intervalo, ou desde quando, né, se você quiser fazer um recorte, e também a quantidade de questões resolvidas aqui. Poxa, eu resolvi 984 questões de tecnologia da informação, né, e até o momento também estudei 112 horas neste planejamento. Bastante, né? Lembrando que estamos no nosso ambiente de testes e quando eu clicar ali em comparativo, vai demorar um pouquinho. Uma coisa é importante, pessoal. Aqui em comparativo, a aula é mais específica, né? Primeiro que a gente tem que saber se comparar. Se você está se comparando assim com alunos que já são experientes, né? O público da Guruji nos pós-editais é bem porrada e tudo mais. É claro que aquilo ali vai ser muito desafiador. Muitas vezes você vai se ver assim numa situação não muito agradável, não muito ideal, às vezes um pouco desestimulante em alguma disciplina ou em várias e tudo mais. Mas saiba que isso também é parte do processo. E melhor, nós tivemos já muitos aprovados que tinham desempenhos assim, não tão bonitos, sabe? Que foram aqueles aprovados que conseguiram, ao longo do planejamento, aprender com os erros. E aí, ali nos comparativos, a gente tem uma foto dos seus erros. Então, seus erros, eles ficam marcados ali. Pode ser que você já saiba muito mais do que aquilo que está sendo mostrado ali. Mas também é uma ferramenta muito boa de gerenciamento, né? Para você poder, de fato, se comparar com seus virtuais concorrentes. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos então nossa tela de comparativo. Aqui novamente você seleciona o seu planejamento, o intervalo de metas que você quer considerar. Aqui depois a gente vai ter também um filtro por disciplina, beleza? Para você poder tirar às vezes uma disciplina que saiu do seu planejamento, então você deixa sem ela para não poluir aqui seu gráfico. E aqui então a gente tem a exibição por meta de linha, né? Que você vai se comparando com os alunos que são seus concorrentes, ou seja, aqueles caras que resolveram exatamente aquelas mesmas atividades, beleza? Aí a gente junta o desempenho de todos eles, tira os outliers e coloca aqui, tá?
Então, nós temos também o Boxplot. O Boxplot ele é mais complexo para fazer a sua leitura, tá? Mas poderei ensinar um pouco para vocês. Mas o mais importante aqui é que você faça a leitura em toda a plataforma desses botões aqui. E aqui tem uma explicação bem completa a respeito do Boxplot, né? Ou seja, aqui no Boxplot, você é a bolinha verde, né? Mediana, ela vai ser aquele tracinho. E é bom ter uma noção de estatística nesse ponto aqui, é um gráfico mais avançado. A mediana vai ser aquele tracinho alaranjado, beleza? E aí você vai ter também um apontamento aqui dos outliers. Os outliers bem lá em cima e bem lá embaixo, o que que é? Quer dizer que teve alguma pessoa que fez só 35% e teve algumas pessoas que fizeram 100%? Não, não é exatamente isso. O que que a gente pega aqui? A gente pega todas as atividades que compuseram a sua meta e para cada uma das atividades a gente pega os maiores desempenhos que ocorreram nelas e compõe aí um aluno virtual, né? Qual que seria o aluno mais forte se ele tivesse acertado todas as questões, né? Tivesse acertado todas as questões, não, mas ele fosse ele o responsável pelos maiores desempenhos em todas as atividades. Então, o outlier é importante para você ter uma ideia de quem são as pessoas que estão ali junto de vocês, né? Dos desempenhos gerais que estão sendo atingidos ali pelas pessoas e tudo. Então, você vê que aqui no começo, às vezes as questões eram bem mais tranquilas, bem mais fáceis, mas ainda assim tinha muita gente que estava tomando pau em algumas atividades. Então, teve muita nota baixa espalhada pelas atividades, né? Mas você esteve ali no meio. E aí você vai vendo que vai tendo uma triagem aqui. Às vezes o pessoal que não estava preparado para o pós-edital pede para voltar para o pré-edital e aí começa a ter aquela, não digo limpeza, mas assim, uma seleção já começa aqui, né? E aí, aquela caixinha, ela mostra os quartis. Então, aquela caixinha, geralmente, quando você sai dela para cima ou para baixo, você começa a se considerar, assim, um outlier. Ou, assim, um outlier para bom demais ou um outlier para, tipo, não tá muito legal, tá? Então, o objetivo é sempre a gente ficar próximo da faixa laranja para cima. Claro que em alguns momentos você vai ver que você está em cima dela, você sobe um pouquinho, desce um pouco. Esse movimento tem uma certa flutuação, tá? Você está lá na penúltima meta do pós-edital, bem no finzinho, e você cai, sai um pouquinho, vem um pouquinho para baixo aqui, como no caso dessa meta 13, não desanime. Pode ser que na próxima você quase se torne um outlier, né? E salte lá para cima. Nós temos ao lado aqui um gráfico radar, um gráfico de teia, mostrando aqui para você os seus desempenhos em todas essas disciplinas. E aqui também as disciplinas ordenadas aqui. Quando tiver peso no pós-edital, elas estarão ordenadas do maior peso para o menor peso, tá? Então aqui você vê geral, basta clicar, tá? E ter uma ideia aí de como é que as coisas estão. Então vejam só, aumentando um pouquinho o zoom aqui para ficar melhor de ver. No caso, aqui mandei muito bem direito tributário, fingindo que eu sou a Laís aqui, né? Muito bem direito tributário, economia, mas também algumas aqui, ó, direito civil, tomei uma porradinha aqui, né? Tô abaixo da média. Isso vai sempre acontecer. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos os gráficos que são os principais exibidos aí hoje nos nossos comparativos, tá? E aqui embaixo nós temos uma tabela que é muito importante você usar essa tabela muito bem. Chamo aqui a atenção. Tá, pessoal? Chamam a atenção aqui. Muita gente não sabe usar os comparativos. Não digo assim na questão de interpretar os resultados, mas não sabe usar mesmo. Não sabe que a gente chega nesse nível de detalhamento. Vamos lá ver como é que a gente consegue entrar no detalhe do detalhe. Aqui você vai ter, então, uma análise geral de todas as disciplinas presentes nas suas metas naquele intervalo. Então, a gente vai agrupar todos os seus resultados e aqui você pode ordená-las por ordem alfabética, quantidade de questões resolvidas, quantidade de acertos, taxa de acertos, tá? A média geral e a diferença para a média, onde você está mais acima e mais abaixo. O interessante aqui é que se você clica na disciplina, você vai ver cada uma das atividades que foram feitas naquela disciplina. E aqui você percebe que ao clicar em cada uma dessas atividades, ó, atividade 128, 14 e 13, feita na meta 1 da banca FGV, eram 21 questões, acertei 17, parece bom, mas mesmo assim fiquei 0,6 abaixo da média. E o tema era Lei de Introduções às Normas do Direito Civil Brasileiro, do Direito Brasileiro, né? A nossa LINDB. E aqui nós temos o link do caderno de questões que a gente resolveu, a relevância daquela atividade e aqui uma visualização do percentual. Eu acho legal e tal essa visualização aqui, mas a minha favorita é essa, sem dúvida, ver como é que as notas se distribuíram. Então, olha só, eu sou tracinho azul aqui, ou tracinho verde, nessa curva azul.
né? Aqui foram as distribuições de notas e a média foi 81,5, a mediana 81 e eu tive bem aqui, ó. Ou seja, na minha nota eu deixei todo esse pessoal aqui para trás, tá? É uma área, vejam que isso aqui é um gráfico de área, o pessoal que ficou atrás de mim e o pessoal que ficou à minha frente, certo? Conseguiu alcançar uma nota maior que eu. Só que você vê também que reduziu bastante, assim, ó, a partir de 92% já foi direto. Teve algumas pessoas que fizeram 100%, mas a quantidade de pessoas que fizeram 100% foi bem próxima também à quantidade de pessoas que fizeram 66%, tá? Ou menos aqui, 65%. Mas aqui também a gente tem aquelas questões, aquelas atividades em que a gente mandou muito bem. Você vê que, pô, olha só, deixei uma galera para trás, também mandei bem pra caramba e tudo mais. Beleza? Então, isso aqui é muito legal para que você possa ver exatamente cada assunto, onde você está mandando bem, mandando mal, né? Aquele tipo de coisa. Junto da galera, meio distante. Veja esse caso aqui. Nós temos aqui direitos reais sobre as coisas alheias. Cara, todo mundo manda mal nisso aqui, sabe? Olha só, desempenho de 45, 50, isso aí. Mas tem uma galerinha que tá mandando bem, assim, já tá dominando. E eu tô no meio deles, né? Já tô até passando aqui pra galera que tá mandando muito bem. Então, olha só, eu tô 11,6 acima da média. Mas também veja que eu não sou o bam. Tem gente que tirou notas melhores que eu ainda assim, né? Então, isso é muito importante para que você tenha essa visão. E saiba que tudo que tá aqui afeta os seus reforços sugeridos e também a estrutura da sua meta. O seu Guruja, ele vai poder fazer uma gestão bem mais apurada da sua meta, do seu planejamento. Ele vai poder olhar e falar, pô, peraí, aqui não tá dando muito certo. Talvez experimentar outro programa, voltar para um aprendiz, enfim, aumentar o volume de atividades aqui pra gente fazer um trabalho mais intenso. Alguma estratégia poderá ser estudada por ele, fazendo este acompanhamento, além dos reforços sugeridos, que daí já vão diretamente lá para sua tela de meta, naquela abinha, para você saber onde você tem que reforçar, tá? O mais importante aqui, pessoal, é saber fazer essa leitura, saber fazer essa exploração desses dados, principalmente aqui do Boxplot. Muitas pessoas ficam bem confusas ali. Não é para confundir, é para simplificar, para ajudar, para clarear. Até o próximo.